Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os regimes de bens, né? De casamento, né? Você vai casar? Pensa um pouquinho sobre o regime de bens então, tá? Esse vídeo é para você que vai casar e ainda não sabe sobre esses assuntos. Então, vamos conversar sobre eles um pouquinho, de forma bem simples, sem juridiquês, de forma objetiva. Vamos tratar um pouco desses temas, tá? Vamos lá. Meu nome é Leandro Canavarro, sou advogado, especialista em direito de família, criança e adolescente, né? Tenho graduação e mestrado nessa área aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu falo de Florianópolis, hoje um dia frio aqui em Florianópolis, então por isso esse casaco aqui, né? Sobretudo quentinho para aguentar o dia. Vamos lá. Com relação a essa pergunta, você vai casar e não sabe nada ainda sobre os regimes de bens. Vou falar um pouquinho, claro que esse assunto comporta vídeos longos, né? Aqui não devo passar de alguns minutos. Gente, saiba que o regime comum, né, padrão, se você não optar, vai ser o regime da comunhão parcial. Comunhão parcial, meio a meio, meio a meio. O que a gente construir juntos é meu e teu, metade metade. Essa é a ideia, tá? Então isso eu estou falando do básico, é claro. Tem que lembrar que o regime de bens ele também tem interferência ao longo do casamento, tem interferência também sobre o patrimônio que você já tem sozinho, que você construiu sozinho, tem interferência sobre o patrimônio que você vai receber no futuro, né? Ou que você vai construir no futuro. E também tem interferência sobre na sucessão, em caso de falecimento, né? Então, o regime de bens ele influencia em tudo isso. Por isso que é importante você estar bem orientado e buscar as informações adequadas, né, sobre isso. Então, o regime de bens padrão é justamente esse, é o meio a meio, regime parcial de bens, comunhão parcial de bens, esse nome feio aí, tá? E aí você lembra que é isso, casei dessa forma ou estou convivendo em união estável dessa forma, é importante também lembrar isso, para a união estável também serve igualzinho, tá? E aí você tem tudo que você construiu dali para frente, meio a meio de cada um. Ah, mas eu contribuí com X na verdade, assim, eu contribuí com X e ela contribuiu com metade, ou ao contrário, ela contribuiu com 5x e eu contribuí com X. Não importa, gente. Quando você está casado ou convivente no estável e é o regime padrão, que é esse, quando você não escolhe, é este, tá? É esse. Tudo que você vier construir vai ser dividido meio a meio. Leandro, meu Deus, então quer dizer que eu estou convivendo em união estável e eu comprei um apartamento e se eu vier a me divorciar, vou ter que dividir com ela de forma igual, sendo que ela não contribuiu com a compra? Exatamente. Exatamente, é assim que funciona. Por quê? A união familiar, ela pressupõe que vocês estão ali em conjunto buscando um objetivo, tá? Então, saiba disso, né? Mas isso serve só para homem e mulher? Não, nada disso, gente. Serve para todos os casos de formações familiares, né? Dois homens, duas mulheres, até mesmo uniões mais complexas, que ainda são pouco faladas, mas existem, que são uniões paralelas ou trisais, até mesmo para essas uniões, tá? Tudo bem, Leandro, mas que absurdo. Gente, você gosta ou não, isso existe e a gente precisa respeitar, né? Essa é sempre a minha frase que eu falo em todos os ambientes. A gente precisa respeitar. Ah, mas não, isso é meio proibido? Não tem nada. As relações são livres e as pessoas se relacionam como desejam, né? Então, se você não gosta, não tem problema. Pode seguir a tua união a dois, bem tranquilo. Mas vamos respeitar todos que desejam se relacionar e construir família de outras formas, certo? Isso é um convite, é claro, para refletirmos sobre esse assunto também. Depois eu falo mais sobre isso. Mas, enfim, o regime de bens, quando você não opta, é esse. Então, se você está convivendo em união estável e você não optou, saiba que esse é o seu regime de bens, tá? Agora, situação diferente seria se você tivesse optado, feito uma escritura, um contrato de união estável. Né? Se você está em união estável. Eu estou falando para união estável porque ela muda automaticamente, né? No casamento a gente ainda tem a opção de escolher, o cartório nos pergunta. Muita gente escolhe sem saber direito. Isso também não é legal. Então é importante que, se você vai no cartório buscar o casamento, é importante que você
não assine lá de qualquer forma, mas que você reflita sobre esse regime de bens, que você pense, que você converse com seu marido sem preconceitos ou com a sua esposa, né? Enfim, como for esse relacionamento, que você converse sem preconceitos, sem amarras sociais, sem tabus, sem lendas. Gente, é importante que vocês entrem num relacionamento tranquilos. O patrimônio é um acessório, né? O que forma os relacionamentos, o que pauta, o que dá baliza para os relacionamentos é o sentimento. É vocês desejarem estar juntos. É isso que pauta o relacionamento nos dias atuais. O patrimônio é um acessório. Então, quebrem os preconceitos e falem sobre isso. Como é que vocês desejam estabelecer patrimônio? É bem comum aqui me deparar com famílias, com uniões, seja união estável, seja namoro, seja casamento, de pessoas que já possuem um certo patrimônio, né? E às vezes essa pessoa já possui um certo patrimônio, já possui filhos, ela se expõe ao risco, são exemplos, né? E aí por algum motivo ela não quer envolver o patrimônio dela com essa nova pessoa que surge nessa relação, né? Então quer separar, deixar bem claro, né? Bem claro, separado. Então isso é muito interessante. E aí você pode optar então pelo regime de separação total de bens, né? Mas isso também implica em algumas consequências na sucessão, caso venha a ocorrer, né? Na sucessão, caso venha a ocorrer um óbito. Então é interessante que isso seja conversado, explorado especificamente com base no teu caso, antes de você vir a se juntar com alguém para a união estável, antes que você deixe transformar isso em união estável. Lembre que você pode achar que está no namoro, mas essa relação ela acaba subindo aí degraus de responsabilidade, ela acaba subindo na escala do relacionamento sem você perceber. A união estável é uma situação que acontece, né? De uma hora para outra, praticamente, né? Dá para dizer assim, mas ela vai acontecendo sem você perceber. Então, ou você estabelece, deixa bem claro que aquilo é namoro, faz um contrato, ou você deixa bem claro que é uma união estável com esse regime de bens e assim. Então, para você que está pensando nisso, busque de fato essas informações e vamos esclarecer um pouco mais tudo isso aqui, tá? O vídeo já está ficando longo demais, fala um pouco mais a respeito em outras gravações, falarei mais um pouquinho sobre cada um dos regimes de bens de forma individualizada. Então, se você está com dúvida, me pergunte aqui ou nas outras redes sociais, Instagram, WhatsApp, deixa um comentário, um like, isso ajuda a continuarmos produzindo. Um abraço, até breve.